O roteiro dessa HQ aqui é claramente uma ode a Quentin Tarantino. Não necessariamente ao que os filmes dele traz, mas assim, você vê muito daquele... Já faz um ano que eu falei sobre Necromorphos. Essa que pra mim é a melhor HQ nacional de todos os tempos. E hoje volto pra falar mais uma vez sobre essa HQ maravilhosa. E aí pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerd Speaking. Pessoas, 1000 inscritos! What the hell? Muito obrigado, galera, por vocês terem se inscrito no Nerd Speaking. Falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior sobre Capitã Marvel, mas agora eu volto pra falar de verdade. Muito obrigado por essas inscrições, pessoas. 1000 inscritos não é pouca coisa. Parece besteira, mas não é. Significa que 1000 pessoas, 1000 de vocês, escolheram acompanhar nosso conteúdo e eu agradeço profundamente por isso. E o timing para esse vídeo aqui não poderia ser melhor, porque eu não sei se você nos acompanha lá no nosso Instagram, mas o Gabriel Arraes, o escritor desta maravilha aqui, Necromorphos, nos mandou mais 2 edições de Necromorphos, que são as 2 últimas que eu não tinha. E hoje eu estou aqui para abrir um presentão que chegou lá do Gabriel Arraes, lá da revista Necromorphos, RQT Comics, pra mim, que é este aqui, ó. Olha que legal. Justamente na semana que a gente completou 1000 inscritos. Então, tipo, um presente de 1000 inscritos. Olha só, muito obrigado, Gabriel. E pessoas, pra vocês que estão voando, não sabem do que eu estou falando, é o seguinte. O Necromorphos é um HQ nacional que eu conheci lá na CCXP Tour. Se vocês lembram do vídeo que a gente fez aqui. E aí eu tava lá comprando algumas coisas, eu na verdade conhecia da internet, e quando eu vi lá, opa, vou comprar. Eu fui lá e peguei essas 2 edições e eu simplesmente me apaixonei pelo universo de Necromorphos. Primeiro porque é um HQ nacional, a gente não tem muito espaço para isso ainda no Brasil, é sempre Marvel DC, Marvel DC. E você pegar uma comic que é fora de circuito, que quebra esse padrão, é muito legal. Necromorphos é perfeita para isso. E Necromorphos é um HQ muito interessante que fala sobre esse menino Douglas, esse cara aqui, que pode tomar a forma de qualquer pessoa. Ele pode se transformar em qualquer pessoa de acordo com que essa pessoa esteja morta. Ele tem uma maldição, e essa maldição diz que ele não morre, ele não pode mais morrer. Ele é um cara imortal. Mas para viver para sempre, ele também não sente mais nada. Ele não tem sentimento nenhum. Ele não sente frio, não é triste, nada. Ele é uma casca, ele é oco. Ele inclusive fala isso em alguma das HQs, acho que é na 4ª. E para ele sentir, ele tem que se transformar numa pessoa que já morreu. Tocando no pelo, na pele, enfim, qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um inseto, de acordo com que esteja morto. E aí é que vem a sacada genial. Ele só pode se transformar se ele sentir a dor que essa pessoa, ou que esse ser sentiu antes de morrer. Olha só o nível de genialidade. Eu acho que melhor do que eu pra falar sobre Necromorphos é a própria HQ, a primeira, essa aqui, olha só que bonita, a primeira HQ de Necromorphos. Vamos ver o que ele fala aqui. Já imaginou conseguir se transformar em qualquer pessoa que já morreu? Necromorphos conta a história de Douglas, um adolescente que pode assumir a forma e ter recordações de qualquer pessoa morta, bastando para isso apenas tocar em qualquer resto mortal desta pessoa. Porém, tudo tem seu preço. Após adquirir esse dom, ele consegue sentir algum prazer ou emoção sendo a outra pessoa. E para piorar, ele está eternamente preso em seu corpo de 16 anos, sem poder envelhecer jamais. E é bem interessante porque é uma discussão bem recorrente você dizer, nossa, imagina se eu pudesse viver para sempre, ia ser da hora. Só que para pra pensar, você perder todas as pessoas que você já conheceu, você perder amigos, família, você viver só, sem poder sentir nada. Essa que é a sacada de Necromorphos. Brincar com os sentimentos, ou com a falta dos sentimentos. Isso, uma das coisas que eu mais gosto de Necromorphos é que, geralmente quando você lê um HQ, você sendo um leitor de HQs, você sempre vai ter a história sobre um super-herói, ou uma super-heroína, que tem superpoderes e que esses poderes são uma bênção pra eles. Só que a brincadeira de Douglas em Necromorphos é que ele nem encara os poderes dele como poderes, ele encara como maldições.
Então ele não se sente feliz por essas coisas. São maldições, então não é uma coisa positiva. É interessante como todas as narrativas de Necromorphos giram em torno disso ser uma coisa que ao mesmo tempo pode ser boa para ele escapar ou para ele fugir de alguma coisa e ruim, porque ele é um cara sozinho. O que eu acho brilhante em Necromorphos é a estética dessa HQ, ela é muito visual. E eu acho que a primeira reação que todo mundo tem, e assim, eu já li várias reviews sobre essa HQ, a primeira reação que as pessoas têm é que ela poderia ser facilmente uma série, poderia ser facilmente um filme. Inclusive, o Gabriel Arraes, ele nos deu espaço aqui na terceira edição da HQ pra gente falar um pouco disso. E eu coloquei, é como se você estivesse lendo um filme. Porque é essa sensação que dá. Ela é tão imersiva, tanto nos traços como no texto, que parece que você está assistindo um filme tarantiniano, como se você estivesse assistindo uma série original da Netflix, por exemplo. Porque os textos que ele conta aqui, os pensamentos e a forma que ele mostra as coisas, olha só, essa aqui é a primeira edição, mudou muito o traço da primeira pro resto. Mas olha só que interessante. Primeiro que é preto e branco. Preto e branco, o noir, ela traz essa coisa meio estética, sabe? Essa é uma assinatura de Necromorphos. Eu creio que você fica muito mais imerso na história. Você entra na história muito mais fácil, porque o preto e branco fala de muitas cores ao mesmo tempo. E ele sabe expressar isso por essas cores. É muito incrível. E outra coisa que é muito legal é que por causa dessas transformações de Douglas, ele acaba contando vários plots de vários personagens diferentes, várias histórias diferentes. Porque para cada personagem que ele pega o corpo, você conhece um pouco sobre esse personagem, você conhece um pouco sobre ele, ou sobre ela, e sobre todo esse universo que gira em torno da cabeça de Douglas. É muito interessante. E não só Douglas, não só as pessoas que ele se transforma, mas também os vilões que a gente encontra no meio do caminho, as pessoas que passam pela vida de Douglas. E a gente acaba entrando nessas histórias e a gente nem percebe. Daqui a pouco, é mesmo, a gente tá falando sobre Douglas aqui. Mostra a imersão da HQ. E eu acho que se eu tivesse que escolher uma palavra para definir Necromorphos, eu diria imersão. Porque essa pra mim é com certeza a HQ mais imersiva que eu já li de todos os tempos, assim, de brasileira, nacional, internacional, americana, DC, Marvel, tudo. Eu acho que Necromorphos, ela me pegou também por causa do plot, também por causa da história e de onde ela se passa. Douglas, ele viaja o mundo, a gente passa por vários lugares diferentes. E em todos esses lugares que a gente passa, é tão bem descrito, é tão bem ilustrado, não é só um pano de fundo, faz parte da história. Então você acaba entrando facilmente na história. Você se pega e já leu 3 vezes essa mesma HQ. E falando no visual, nessa estética, a gente vai falar um pouco sobre os traços da HQ agora. Bom, como eu falei, o traço da Necromorphos mudou muito da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. A primeira, essa aqui, é a da capa meio... Eu não sei qual é a cor disso aqui, velho. É magenta? Eu acho que é magenta. Com certeza é magenta. Ela é bem tipo a arte primeira, inicial. Você pode ver que os traços, eles são bem mais robustos, eles são feitos de nanquim. Então assim, você vê um preto meio borrado. E a ideia é essa mesmo, a ideia não é ser perfeito, um traço completamente bem feito. Olha aqui, até na capa você vê isso, um pouco de Douglas. Esse traço mais na brincadeira de ser um sketch. Era o primeiro, era um teste talvez. E depois você já vê a partir da segunda como esse traço muda. Você vê como fica muito mais realista o desenho, muito mais HQiano, digamos assim. Apesar disso, você vê uma autoria dentro do desenho, porque ele também não tenta ser a mesma coisa de todos os desenhos. Ele puxa para um traço realista, que eu acho muito divertido de ler também. E por que é que vale a pena ler Necromorphos? Necromorphos já começa sendo, como eu falei lá no começo do vídeo, um HQ nacional, que foge do padrão, que foge da regra de falar sobre super-heróis. Isso pra mim já é um fortíssimo ponto, porque a gente acaba conhecendo um pouco mais de histórias e quadrinhos e sabendo que não precisa ser necessariamente aquela fórmula, aquela receita de bolo de sempre. É diferente, essa vibe urbana que é colocada dentro de Necromorphos, essa vibe de uma cidade, de um jovem, das locações que ele tá. Isso tudo traz você tão
próximo da história, que eu acho que ela acaba sendo uma história que você se identifica muito mais do que várias histórias que se passam em lugares sempre iguais. Ah, Nova York ali, naquele mesmo lugar, naquela mesma praça. Você trocar de locações, você se sente muito mais próximo do personagem principal. Essa mistura do sombrio com o urbano, que faz essa mistura que se encaixa tão perfeitamente e fica tão realista. E Necromorphos é uma história que é complicada. Isso é muito rico. Ela gira em torno de uma história tão pesada que ela acaba se tornando pesada, densa. E isso é muito interessante. Você vai descobrindo com o personagem, você vai descobrindo esse cenário. E a cada HQ que passa, vai abrindo, sabe? Vai escalando, vai ficando maior essa situação. Isso é muito bom. Necromorphos é uma HQ pesada, vale a pena ressaltar. Ela não é pra crianças, ela é uma HQ pra você que é mais velho e que aguenta essa porradaria, falar sobre sexo, falar sobre morte. Vale a pena lembrar. É por isso que eu indico Necromorphos. E o último motivo pelo qual eu indico Necromorphos, eu acho que o mais importante agora, é porque você pode ter agora essas HQs de graça. Ah, como assim? É o seguinte, eu falei lá no começo que a gente fez 1000 inscritos, certo? E Gabriel acabou dando um presente pra gente. Ele resolveu sortear HQs do Necromorphos aqui no Nerdspeaking. Todas essas 4 HQs aqui, olha só, vocês não têm noção. 4 HQs de Necromorphos sorteadas no Nerdspeaking. Então, se você não quiser perder essa oportunidade ridiculamente absurda, presta atenção. É o seguinte, você vai passar no Instagram do Nerdspeaking e você vai seguir o Nerdspeaking. Você vai seguir a página do Necromorphos também, que é Necromorphos_oficial. E você vai comentar lá nesse post do sorteio, que vai estar aqui na descrição, lá no Nerdspeaking, marcando 2 dos seus amigos. Você vai marcar 2 amigos nessa foto, para eles seguirem o Nerdspeaking. E aí você já vai estar concorrendo a essas belíssimas HQs. O sorteio acaba nessa sexta-feira, na próxima sexta-feira. Então, marque logo seus amigos e peça para eles marcarem pessoas também, ok? É isso. Velho, não tem como ser mais simples. Você vai lá, segue o Nerdspeaking, claro, se inscreve aqui, importante. E você pode ganhar essas 4 HQs maravilhosas do Gabriel Arraes, da RQT Comics, autografadas. Então, assim, é uma oportunidade de ouro. Não perca. Pessoas, muito obrigado mais uma vez por se inscreverem nesse canal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Gabriel, muito fucking obrigado por essas HQs. Você é incrível, sua história é incrível. É isso, pessoas, eu vou ficando por aqui. Passa lá, comenta lá, participe do sorteio. Aqui foi o Joe e esse é o Nerdspeaking. Participe!